Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à edição desta sexta-feira, dia 27 de junho de 2025 do Cidadania S.A., seu jornal diário com as notícias e os absurdos do Brasil e do mundo. Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde para você, morador desse país, onde o parlamento quer controlar o país, mas o país é presidencialista ainda. Estamos ainda em uma democracia, como diria o queridíssimo Flávio Dino, que está realizando agora, neste momento, eu estou gravando às 5h22 da tarde, ele está realizando uma audiência pública para falar sobre as emendas parlamentares, né? Se é constitucional, se elas são constitucionais ou não são. E ele disse muito claramente, numa parte lá ele falou, se o Congresso quer tirar a responsabilidade fiscal da Constituição, tira. Se o Congresso quer tirar o presidencialismo da Constituição, vai lá e tira. Mas enquanto isso estiver na Constituição Nacional, o papel do STF é garantir que os poderes se entendam, se respeitem e respeitem a Constituição Federal. Nós não vivemos em um parlamentarismo para 20% da grana que o governo pode gastar onde ele quiser ficar na mão dos parlamentares. Porque é isso que acontece hoje. Não é 20% do dinheiro total. O Brasil tem dinheiro, tanto por cento tem que ser gasto na saúde, tanto por cento tem que ser gasto na educação, na segurança pública, tudo, todas as suas partes têm o seu pedaço do faturamento. Mas tem uma parte do dinheiro, que eu esqueci o nome agora, mas que o governo pode dar o destino que ele achar melhor, e é normalmente esse dinheiro que, principalmente os governos do PT, o presidente Lula, da presidente Dilma, usam para os programas sociais. E é esse dinheiro que o Congresso e o Senado estão mordendo. E eu trouxe aqui algumas coisas para a gente entender, porque o que o Hugo Mota está fazendo? É mais o Hugo Mota do que o Alcolumbre, tá? O Hugo Mota é o pior de todos. Ele está ameaçando não aprovar ou segurar a votação do decreto lá para dar isenção do imposto de renda, para quem ganha até 5 mil reais, se o Flávio Dino continuar investigando a questão das emendas. As emendas impositivas, as emendas PIX. Então, assim, ele está usando o povo, a gente, para chantagear o ministro da Suprema Corte. É isso que está acontecendo neste momento no Brasil. Ontem eu trouxe aqui o que o Congresso quer, principalmente o Congresso, que é enfraquecer o Lula, tirar o Bolsonaro já está fora praticamente, colocar o Tarcísio para ser o presidente do Brasil em 2027. E se isso acontecer, a gente vai ter um governo Temer parte 2. Eles vão vender o que sobrou ainda, vai Correios pro saco, vai o resto da Petrobras, o que der para vender de estatal, privatizar, eles vão privatizar. Eles vão passar a forca nos programas sociais. Esquece Minha Casa Minha Vida, Leve Gás, esquece, isso vai acabar. E eles vão acabar com os poucos direitos trabalhistas que ainda existem e vão fazer uma outra reforma da Previdência para a gente nunca mais se aposentar nesse país. É muito importante que vocês tenham noção disso, do que está em jogo o ano que vem. Se o Tarcísio ou qualquer um da direita entrar. Porque é esse o plano dessa galera. Vem aqui que eu vou ler algumas coisas que eu separei aqui para nós. Juristas, Congresso feriu Constituição ao derrubar decreto do governo sobre o IOF. Aliás, o presidente Lula, que hoje esteve em São Paulo, lá na favela do Moinho, eu vou trazer essa matéria mais daqui a pouco, ele já disse, ele não disse, mas ele tomou a decisão de ir ao STF contra essa derrubada de decreto, tá? Vai pro pau, no que ele tá certíssimo. Porque senão ele não consegue governar. Ele não tem dinheiro, vai fazer o quê? Como que ele vai governar? Como que esse país vai para algum lugar se os caras estão roubando o dinheiro do governo federal? Matéria do Kleber Lourenço aqui.
do ICL Notícias, tá? Eles ouviram alguns juristas e eles foram unânimes ao apontar que o projeto de decreto legislativo, o PDL, usado pela Câmara para anular o decreto presidencial é inconstitucional. Para eles, houve usurpação de competência, com consequências graves para o princípio da separação entre os poderes. O Pedro Serrano, que é um constitucionalista, ele explicou que o PDL é um instrumento que só pode ser acionado quando o executivo invade a competência do legislativo ao criar normas que inovem a ordem jurídica de forma primária. Não foi o caso do decreto sobre o IOF. Aspas aqui pro Pedro. O decreto apenas modulou deveres instrumentais previstos em lei que já estabelecia a alíquota máxima. O legislativo não pode usar o PDL como forma genérica de controle de constitucionalidade. Isso cabe ao judiciário. O PDL é um mecanismo de autodefesa do parlamento diante de invasões, o que claramente não ocorreu aqui. Veja bem, não é a minha opinião, tá bom? Não sou eu que estou falando, é um jurista, é um especialista. Vamos ao outro, agora é um criminalista. O Antônio Carlos de Almeida Castro, o famoso Cacai, também apontou institucionalidade na decisão. Aspas para ele. O Supremo está sob forte pressão política, especialmente após os julgamentos do 8 de janeiro. Não há dúvida sobre a inconstitucionalidade. Mas é preciso avaliar se é o momento político de tensionar isso no judiciário. Talvez seja a hora de fazer política, não judicialização. Aí eu discordo um pouco dele, porque foi feito política. Foi costurado um acordo com o Hugo Mota, com o Congresso, com o Senado. Ele foi lá, roeu a corda e fez totalmente o contrário. Então, ele foi traíra, porque ele é um traíra. Foi isso que ele fez, tá? Mais um, o Lênio Streck, também jurista. Para ele, o episódio revela um avanço indevido do legislativo sobre o executivo, que compromete a integridade do modelo presidencialista. Preste atenção no que o Dino falou. Ó, vai ligando as coisas aqui. O parlamento está fagocitando o executivo, está comendo o executivo. Hugo Mota age como se fosse o primeiro-ministro. Exatamente. Há uma clara usurpação de competência. Nos Estados Unidos, esse tipo de interferência legislativa seria imediatamente barrado pela Suprema Corte, ou seja, não precisaria nem o governo pedir para a Suprema Corte fazer alguma coisa. Na hora ela faria, ela barraria essa excrescência, tá? Tem mais opiniões aqui, tá bom? Leiam, o link está na descrição do vídeo, tá bom? Emendas impositivas violam o sistema presidencialista, diz jurista no STF. Como eu disse, hoje está rolando uma audiência pública, tá bom? Lá que o Flávio Dino está presidindo, o relator das ações. Tem um monte de gente lá indo falar. O advogado Valfrido Vardi, um dos signatários da ação direta de inconstitucionalidade, a ADI, que resultou na liminar do Dino que travou a farra das emendas parlamentares, foi um dos participantes dessa audiência. Ele afirmou que as emendas impositivas violam o sistema presidencialista ao permitir que o legislativo se aproprie do orçamento. É o que eu falei no começo do vídeo. Vamos aqui, ó, aspas para ele. O que debatemos é se é constitucional ou não afastarmos as atribuições do presidente e se vamos abolir o presidencialismo e tornar legal a apropriação do orçamento pelo parlamento, sem as devidas responsabilidades que a Constituição atribui ao presidente. Porque aí fica fácil. O parlamento pega o dinheiro, usa do jeito que quer e a bomba estoura no presidente. Continua aspas. É a desnaturação do orçamento e do dinheiro público que serve principalmente para executar políticas públicas. Ele destacou que o Poder Legislativo está tomando decisões que seriam exclusivas do Executivo. Mais um falando a mesma coisa. É evidente que a inobservância por um dos poderes das competências atribuídas aos demais deslegitima qualquer ação. Só há legitimidade se houver harmonia, porque do contrário não se manifestou um poder do Estado, mas uma pessoa ou um grupo de pessoas que dele se apropriou. Não há legitimidade fora do programa constitucional e só há harmonia se houver legitimidade. Eles sabem que eles estão errados. Por isso que nem o Mota, nem o Alcolumbre apareceram hoje nessa audiência pública que está rolando agora. Eles não foram. Eles foram convidados. Eles não foram.
Porque eles estão usando isso aqui, essa investigação do grande Flávio Dino, para chantagear o governo. Você quer que a gente aprove mais coisas que vocês estão fazendo aí? Pra gente aprovar, manda o Dino parar de encher as paciências aqui e deixar a gente com as nossas emendas. E a gente viu, no jornal de ontem, eu trouxe aqui, um sujeito de Barueri que com emenda usou mais de 2 milhões de reais para pavimentar as ruas do condomínio onde ele mora. Vocês entendem que uma coisa tá ligada à outra? Aqui, ó, Alcolumbre e Mota cancelam ida ao STF após ensaiarem recado a Dino. Tá bom? Todo mundo achava que eles iriam, mas hoje de manhã eles informaram que não estariam presentes e seriam representados pelos advogados das casas, tá? Ou seja, como todo mundo da extrema direita, são dois cagões, né? São dois covardes, não tem outra palavra, são covardes, porque não são nem capazes de ir lá para enfrentar o que eles estão fazendo. Já já eu falo de São Paulo, agora eu quero falar com os meus queridos amigos de Palmas, no Tocantins. Vocês aí, olha essa, prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira, é preso em operação da Polícia Federal que investiga vazamento de informações sigilosas do STJ. Nome dele, prefeito Eduardo Siqueira Campos, do POD. E mais 2 investigados foram presos hoje de manhã em Palmas, em nova fase da Operação Cisâmenes. As prisões foram determinadas pelo ministro Cristiano Zanin, do STF, e fazem parte do inquérito que apura supostos vazamentos de decisões judiciais no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Também foram presos o advogado Antônio Ianoite Filho e o policial civil Marco Augusto Velasco Nascimentos Albernaz. Segundo o STF, a medida foi tomada após representação da Polícia Federal e contou com parecer favorável da Procuradoria-Geral da República. O advogado Juvenal Kleiber, que faz a defesa do prefeito, disse em entrevista que vai tomar conhecimento do processo. A Prefeitura de Palmas informou que Eduardo recebeu a decisão com serenidade e irá colaborar prontamente com os trabalhos. Notícia tá aqui, tá? Pessoal de Palmas, pessoal do Tocantins, pessoal aí dessa região do Brasil, dá uma lidinha aqui na notícia que está na descrição do vídeo, tá bom? Tem mais coisa. Vamos falar de São Paulo? Visita de Lula. Luiz Inácio Lula da Silva esteve em São Paulo hoje, junto com o ministro Fernando Haddad. Fernando Haddad falou na USP sobre a questão do IOF, sobre a questão da justiça tarifária, vamos dizer assim, que ele está tentando fazer e não consegue por causa desse Congresso corrupto, ladrão, sem vergonha, inimigo do Brasil. Vamos aqui, moradores da favela do Moinho denunciam ações violentas da PM de quem? Tarcísio de Freitas. Tá? É a reportagem do Gabriel Gomes. Na verdade, a visita foi ontem, tá? Foi quinta-feira. Lideranças da comunidade denunciaram ao presidente ações violentas da Polícia Militar do Estado, comandada pelo governador Tarcísio de Freitas, o moderado do Republicanos, contra moradores, atingindo crianças e idosos. Lula foi ao Moinho para anunciar e assinar uma solução habitacional para cerca de 900 pessoas que vivem na região. Quem acompanha aqui sabe que eu trouxe essa semana uma reportagem da Amanda Audi, lá da Pública, falando da questão do Tarcísio ter 5 secretários dos 20 e tantos que ele tem com ligações do setor imobiliário. 3 deles sócio de empresas do ramo imobiliário. Essa favela do Moinho fica no centro da cidade. Então, eles tiraram essa galera à força, derrubaram casa. Procurem na internet, vai no Google. Remoção favela do Moinho. Você vai ver a truculência da polícia do Tarcísio. Teve uma mulher que saiu para trabalhar de casa de manhã, deixou o filho na creche, foi trabalhar, voltou às 3h30 da tarde, não tinha casa, mas a casa dela tinha sido derrubada. A casa da moça foi derrubada. Tá bom? A polícia do Tarcísio, que o Congresso quer que seja o próximo presidente do Brasil. Vai vendo o tamanho do buraco que a gente vai entrar. A Flávia da Silva, uma liderança da comunidade, relatou ao presidente invasões de domicílios, repressão a crianças e idosos e abordagens arbitrárias da Polícia Militar de São Paulo. Aspas para ela. Seu presidente, uma criança de 6 meses é traficante? Uma criança de 6 meses fala?
Ela merece tomar gás de pimenta na cara ao ponto de ir desacordada para o hospital? Foi quando a gente começou a levantar pedras e pau na mão para tirar os policiais aqui de dentro, anunciou ela. A segunda luta foi quando eles fizeram a mesma coisa com uma senhora idosa chamada Josefa, que mal andava. Ela tomou chute e tapa na cara. A gente ficou preso dentro de uma creche pedindo socorro para eles pararem de mandar bombas e tiros. É assim que a direita e a extrema-direita vão para chamar de centrão. Não é centrão, é direita aquela merda. É assim que eles tratam as pessoas. É assim que eles tratam a camada mais pobre da nossa sociedade. E é nessa galera que a gente tem que pensar quando vai votar. Tá bom? Ai, ai. Tem mais aqui. Um dos dias de maior repressão, segundo a líder, foi a Sexta-feira Santa. Na Sexta-feira Santa, em 18 de abril desse ano. Temos que falar da repressão policial que a gente passou aqui, a tortura com os moradores, a opressão da polícia militar. A polícia que o Tarcísio mandou para nós não foi para ter diálogo, mas sim para repressão. Temos histórico de moradores com bala de borracha, cacetetes, crianças na creche tomando bomba, idosos sendo atropelados, o que para nós foi uma vergonha porque nós ensinamos as crianças que a PM é para nos proteger, não nos agredir, não nos tratar como traficante. Tá tudo aqui na matéria, na descrição do vídeo. Leiam, tá bom? Por favor, leiam. Não precisa acreditar no que eu tô falando, não. Vão lá, leiam tudo aqui. Penúltima, com 50 anos de atraso, a AGU firma acordo de reparação por morte de Vladimir Herzog. Mais uma ditadura. Que o Hugo Mota disse que... precisa ver, acho que não foi bem assim. O Hugo Mota. O Tarcísio também. Já disse, não teve ditadura. Né? Matéria da Laura Couto, grande Laura Couto, ali no ICL Notícias. 5 décadas depois da morte de Vladimir Herzog, sob tortura nos porões do DOI-CODE, o Estado brasileiro reconheceu formalmente sua responsabilidade pelo crime e concedeu anistia política ao jornalista. O gesto histórico foi oficializado quinta-feira, dia 26 em São Paulo, por meio de um acordo judicial celebrado entre a AGU, Advocacia Geral da União, e a família de Herzog. O acordo ainda prevê uma indenização no valor de 3 milhões à família, além da pensão vitalícia de R$ 34.500 a Clarice Herzog, viúva de Vlado. Tá? A cerimônia aconteceu na véspera do dia em que Vladimir completaria 88 anos. Ele era diretor de jornalismo da TV Cultura quando foi preso em outubro de 75. Foi levado ao DOI-CODE em São Paulo sob acusação de envolvimento com o PCB, Partido Comunista Brasileiro. Horas depois apareceu morto. Quem assistiu o Ainda Estou Aqui é mais um exemplo, tá? Mas não teve ditadura. Não, teve ditabranda. Uma última para acabar, uma notícia boa. Domingo, em São Paulo, quem for de São Paulo, quem vier para São Paulo, que estiver passando em São Paulo, vai ter a segunda edição da Feira Palestina, lá na Funarte, na Alameda Nortman. Eu vou ver aqui o número certinho que eu não lembro. Dessa vez o evento será no complexo da Fundação Nacional de Artes, a Funarte, nos Campos Elíseos, no bairro, zona central da cidade de São Paulo, domingo, dia 29, das 11 da manhã às 18, se eu não estiver enganado. Tá bom? O público terá a oportunidade de conhecer mais sobre o país do Oriente Médio, retratado nos últimos anos pela ótica da guerra, não, né? Do genocídio de Israel, tá? Que já matou milhares de palestinos. É uma feira realizada em parceria entre o Centro de Direitos Humanos e Cidadania do Imigrante, e a feira tem o apoio da Rede Sem Fronteiras de Defesa de Imigrantes e Refugiados e da Federação das Associações Muçulmanas do Brasil. Vai ter várias oficinas, ó. Os visitantes terão acesso a oficinas de expressões artísticas típicas da Palestina, como o tatrez, se eu tiver pronunciado errado, me desculpe, bordado que reflete a multiplicidade cultural dos povos do país, como os muçulmanos, judeus, cristãos, os sikhs, os hindus e outros grupos minoritários. A programação ainda vai ter a apresentação de 2 oficinas de Dabk, uma pela manhã e outra à tarde, e uma atração musical ao vivo de Numan Mustafa. Muito legal, tá? Quem puder dar um pulo lá, vá lá na Funarte, na Alameda Nortman, 1050, talvez. Aqui na matéria não tem o endereço, mas é alguma coisa parecida com isso, tá bom? Tá aqui na descrição do vídeo essa matéria. É isso. Cara, nós estamos ferrados com esse congresso, não deixa o governo governar.
E se a gente não fizer alguma coisa, isso não vai mudar, tá bom? Então é isso. O pessoal e o pessoal que tem cérebro já está se juntando para manifestações. Quando essa informação tiver saído, eu vou divulgar aqui para a gente ir, para a gente ajudar, para a gente mostrar para o Congresso que o Brasil não é refém desse bando de poderoso chefão, desse grande poderoso chefão que é o Hugo Mota. Tá bom? Então foi isso, essa edição de sexta. Assistiu até aqui? Curtiu? Deixa o like aí, se inscreva no canal, mande pros amigos. Muita gente nova chegando, não tá curtindo, não tá se inscrevendo. Curta aí, se inscreva no canal e responda as besteiras que os bozoloides escrevem nos comentários, tá bom? Essa foi a edição de sexta, dia 27 de junho de 2025, do Cidadania SA. Um bom fim de semana para vocês. Vão até a feira da Palestina, na Furnat, quem estiver em São Paulo, e a gente se vê segunda, se não acontecer nada esse fim de semana.